São os nomes das peças da máquina de costura reta industrial. Temos a chapa, o tensor do calcador, o estica-fio, o protetor, o guia de linha, o tensor da linha, o visor de óleo, o regulador de pontos, o botão de retrocesso, o guia de linha, o tensor superior, o gancho oscilante, o calcador e a agulha. A manutenção rotineira da máquina de costura reta industrial deve ser feita pelo costureiro. Os pontos que devem ser verificados são a limpeza, a lubrificação, a verificação das peças para observar se apresentam rebarbas ou peças danificadas, que prejudicam a qualidade da costura, e a adequação do tipo de linha e de agulha ao tecido e à máquina usada. Vamos começar com a limpeza. Levante a máquina verificando se há alfinetes, agulhas ou linhas na sua bandeja. Retire os restos de linha e tecido encontrados. Verifique se há linha enrolada no volante ou motor, para evitar que ele trave pelo excesso de linha acumulada. Limpe a bandeja e as peças com pincel seco. Veja se não há rebarbas, desgaste ou danificação nas peças, que podem causar a quebra da linha. Agora vamos passar a lubrificação. Na lubrificação automática, observe o nível de óleo no cárter, que é a bandeja do óleo. Complete o nível. Troque o óleo quando ele estiver muito sujo. Para isso, há um dreno no fundo da bandeja. Depois, ela deve ser limpa com tecido sem necessidade de qualquer produto. Verifique se a agulha está com rebarba, torta ou despontada, e se é adequada para o tipo de tecido em relação à sua numeração, ponta e até mesmo à sua qualidade. Para comprar a agulha adequada, devemos conhecer algumas de suas partes e para que servem. O cabo é a parte superior da agulha, que é fixada na máquina. Existem dois tipos de cabo, o fino e o grosso. A canaleta é o guia protetor da linha. A cava é um rebaixamento acima do furo, do lado oposto da canaleta. A ponta pode ser redonda, que fura o tecido para poder costurar, indicada para tecidos grossos. Ou a bola, que abre a trama do tecido sem a danificar, indicada, por exemplo, para malhas. Ao encaixar a agulha na máquina, a canaleta deve se posicionar no mesmo sentido em que a linha passa, para evitar a falha de ponto. Feita a manutenção e antes de costurar, teste em um tecido o ponto da máquina para verificar se está adequado ao uso. É imprescindível que as linhas estejam equilibradas para a qualidade e a resistência da costura. Ao colocar a linha na máquina, certifique-se de que ela foi passada nos locais adequados e que o tensor esteja ajustado adequadamente, nem frouxo nem apertado. Se a bobina estiver mal encaixada, podem ocorrer problemas na costura. Verifique a colocação da bobina na caixa da bobina e o encaixe da mesma na máquina. O calcador é uma peça importante para dar qualidade à costura. Existem vários tipos de calcadores. Ao confeccionar uma peça de roupa, observe se é necessário um calcador especial. O de metal é usado para costuras mais simples, como cós ou fechamento da peça, que não exigem calcador especial. Para a colocação do zíper comum, usa-se o calcador de um lado só, ou pode ser o calcador estreito. Para a colocação do zíper invisível, usa-se o calcador de um lado só ou específico para zíper invisível.
Até aqui você conheceu os componentes da máquina de costura reta industrial e os aspectos